Leitura do livro de Gênesis, capítulos 41 ao 44, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Gênesis, capítulo 41. E aconteceu que, ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou. E eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que outras 7 vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que de manhã seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E o Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para o Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e os chefes dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos, para cada homem de acordo com o seu sonho ele interpretou. E aconteceu que assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que possa o interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as havia comido, não se podia saber as que havia comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei. E eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheia e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo a mim. E José disse a Faraó: O sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista, que saíram depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas vazias, queimadas do vento oriental, são 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar ao Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó.
Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para provimento da terra durante 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: Acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sob a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: Vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel de sua mão e a colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na 2ª carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: Ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: Eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante do Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença do Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu os montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos antes de virem os anos da fome, que Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros?
E ele disse: Eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Benjamim, irmão de José, Jacó não o enviou com seus irmãos, pois ele disse: para que porventura não aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e era ele que vendia todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles e lhes disse: sois espiões, vieste para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem. Somos homens verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhes disse: não, mas para ver a nudez da terra que viestes. E eles disseram: teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está com nosso pai, e um não está. E José lhes disse: foi isso que eu vos falei, dizendo: sois espiões. Por isso sereis provado. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão. E vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós. Ou senão, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no 3º dia: fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós, levai trigo para a fome das suas casas, mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: somos realmente culpados a respeito de nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos. Por isso veio esta desgraça sobre nós. E Rúben lhes respondeu dizendo: não vos falei dizendo: não pequeis contra o menino, e vós não ouvistes? Por isso, eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchessem de trigo os seus sacos e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho. E assim lhes fizeram. E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse a seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: o que é isto que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó seu pai, à terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que é o Senhor da terra falou asperamente conosco e nos colocou por espiões da terra. E lhe dissemos: somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos.
filhos de nosso pai, e um não está. E o mais jovem está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E o homem, senhor da terra, nos disse: Por isso eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias, e parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem. Então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó seu pai disse-lhes: Vós me privastes de meus filhos. José não está, Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim? Todas estas coisas estão contra mim. E Rúben falou ao seu pai, dizendo: Mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então, com tristeza, levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. Gênesis capítulo 43. E a fome era grave na terra. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que havia trazido do Egito, seu pai lhes disse: Ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou a ele, dizendo: O homem nos afirmou solenemente, dizendo: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se tu não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: Por que agiste tão maldosamente comigo ao contares ao homem que tinhas ainda um irmão? E eles disseram: O homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: Vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: Trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: Envia o rapaz comigo, e nós levantaremos e partiremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós, como tu, e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás. Se eu não trouxer a ti, e não colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E o seu pai Israel disse-lhes: Se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra de vossos vasos e levai um presente ao homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E levai dinheiro em dobro em vossas mãos. E o dinheiro que foi trazido novamente na boca de vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão, e levantai-vos, ide novamente ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão e Benjamim. E se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro nas suas mãos. E a Benjamim, e se levantaram e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Levai estes homens para casa e mata um animal e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia.
E o homem fez como José ordenara. E o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José, e disseram: por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós e nos tornar por escravos e a nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa e disseram: ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimento. E aconteceu que, quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e o trouxemos nas nossas mãos novamente. E outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento, e não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus, o Deus de vosso pai, deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e ele deu forragem aos seus jumentos. E eles prepararam presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxe-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre o seu bem-estar, e disse: está bem o vosso pai, o velho de quem falastes? Ele ainda está vivo? E eles responderam: teu servo, nosso pai, está com boa saúde. Ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão. E ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve, e disse: ponde o pão. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com o seu direito de nascimento, e o mais jovem de acordo com a sua juventude, e os homens se maravilhavam entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros, e eles beberam e se alegraram com ele. Gênesis capítulo 44. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. E põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse ao seu administrador: levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Isso não é o que o meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal em fazer isso. E ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. E eles lhe disseram: por que o meu senhor diz estas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca de nossos sacos
trouxemos novamente a ti da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Então seja agora de acordo com vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer. Cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou e começou pelo mais velho, e terminou com o mais jovem. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem os seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali. E eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse: Que ato é este que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: O que diremos a meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem também foi achado o copo. E ele disse: Longe de mim que eu faça isso, mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ó meu senhor, deixai que teu servo, suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixai que a tua ira se acenda contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos ao meu senhor: Temos um pai, um homem velho, e um filho na sua velhice, um pequeno. E seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu dissestes a teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa colocar os meus olhos nele. E dissemos ao meu senhor: O rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais a minha face. E aconteceu que, quando subimos a teu servo, meu pai, dissemos-lhes as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: Ide novamente e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer. Se o nosso irmão mais jovem for conosco, aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos: Sabeis que minha esposa me deu 2 filhos. E um se foi de mim. E eu disse: Ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também de mim, e um mal acontecer a ele, levarei meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a tua vida está atada com a vida dele, acontecerá, quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos levarão, com tristeza à sepultura, os cabelos grisalhos de teu servo, nosso pai. Porquanto teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante de meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com seus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo, para que, porventura, eu não veja o mal que virá sobre o meu pai. Concluímos mais um dia de leitura do nosso plano de leitura bíblica. Antes de finalizar, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo.